Do MST, como sobreviver aos campos de doutrinação, é um marco, primeiramente porque alguém que foi cobaia do MST, alguém que foi um experimento social de Paulo Freire, estar aqui hoje, eu quero dizer para vocês, eu sou alguém que Paulo Freire não conseguiu transformar em um oprimido. Eu me tornei protagonista da minha história, então é uma honra para mim lançar esse livro. A face oculta do MST é uma denúncia muito séria. Eu fui cooptado, eu e minha família, que vivíamos em extrema pobreza, fomos cooptados pelo Movimento Sem Terra na minha infância. Eu tinha apenas 11 anos de idade. Eles prometeram para nós o paraíso e nos entregaram um pesadelo sem precedente na história do Brasil. Foram quase uma década no movimento, sendo doutrinados, passando por um processo de lavagem cerebral traumático, um processo psicológico que custou a nossa dignidade. O MST se aproveita de famílias vulneráveis para cooptá-las e torná-las massa de manobra e instrumento político. Isso acontece com milhares, e por que não dizer já mais de milhões de pessoas no Brasil. Então o que nós fazemos nesse livro é denunciar as várias facetas do movimento. O movimento Sem Terra é um movimento de várias faces. Para a sociedade ele se apresenta como a face de religião do bem, mas para aqueles que estão lá dentro se apresentam como vilões, que se aproveitam da vulnerabilidade social de pessoas para torná-las instrumento político e instrumento principalmente revolucionário. Entrei no MST aos 11 anos, passei por esses campos de doutrinação e posso afirmar categoricamente, o MST nada mais é do que uma seita religiosa que coopta pessoas, manipula pessoas para a revolução socialista. Eles têm, dentro do movimento, vocês vão encontrar, por exemplo, na denúncia a face oculta, uma face mais oculta, o Encontro Sem Terrinha, onde eles levam milhares de crianças anualmente, tiram essas crianças de seus pais e levam para os campos de doutrinação e apresentam para ela os seus deuses, que são os panteões da revolução. E aí eu posso citar aqui, por exemplo, psicopatas como Che Guevara, psicopatas como Carlos Marighella, e eles tornam essas crianças um alvo, tornam essas crianças verdadeiros militares, crianças que são preparadas para matar e morrer por essa causa. Eu pude presenciar horrores ali nesses encontros sem terrinha, como abusos sexuais, como crianças que são tiradas de seus pais para a doutrinação e que são colocadas em lugares completamente subhumanos e que são apresentados para ela uma mentira. Há aqui também uma abordagem histórica, o MST se utilizando de uma falsa religião que é a teologia da libertação para fazer política. O MST ele surge ali durante a União Soviética, com a invasão da União Soviética na Igreja Católica para formar militância. E esse movimento da teologia da libertação fundou no Brasil o PT, o MST, e tem se utilizado da instrumentalização da religião, da fé, para abusar das pessoas e levá-las a esse nível de terrorismo. Eu quero falar principalmente, não somente daquilo que eu vivi, porque isso vocês podem ler no livro, mas principalmente da minha libertação. Quando surge o movimento conservador no Brasil, mas principalmente a minha libertação ela se deu através da Bíblia Sagrada. Quando eu saio do movimento, eu vou então estudar a Bíblia Sagrada, me tornei um teólogo, professor de teologia, e eu descobri que a teologia da libertação, que é vendida pelo MST, ela é uma doutrina marxista, uma falsa doutrina, um falso cristianismo. E através da doutrina cristã eu fui liberto, porque eu entendi que a verdade sempre prevalece. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero finalizar minha fala para não ser muito longo, dizendo o seguinte, o MST tem feito um trabalho muito forte culturalmente para disseminar a mentira. Há 2 capítulos importantes onde eu falo sobre como o MST vai às universidades fazer terrorismo contra o agronegócio. Como eles pegam, por exemplo, o manual de transformação social com vários teatros, com vários poemas, falando mentiras contra o agronegócio, tentando politizar o agronegócio e colocando em risco a segurança alimentar do nosso país. Eu já fui fruto disso. Quantos teatros apresentamos na cidade, no campo, nas universidades, mentindo sobre o agronegócio? O MST, com sua mentira, faz um trabalho social, cultural muito forte. E nós que estamos do lado da verdade, precisamos também fazer um trabalho forte culturalmente,
para combater essa mentira desse movimento terrorista e assassino que tem aterrorizado a nossa nação durante 40 anos. Eu acredito que nós, a juventude, com um trabalho forte cultural nas redes sociais, com literatura e a Frente Parlamentar do Agro e a Frente Parlamentar Invasão Zero, nós juntos conseguiremos fazer a diferença e mudar essa história. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus continue abençoando vocês.